Bom dia, queridos. Aqui é o pastor Daniel Deusdete. Nós estamos no canal da Semeadores, semeando mensagem de vida para o seu coração. Nossa reflexão de hoje é no capítulo 10 de Levítico, de apenas 20 versículos. Nós veremos aqui para que não sejamos como Nadab e Abiú, e como Eleazar e Itamar. Meus queridos, é bom obedecer ao Senhor. Acesse nosso blog site www.jamaisdesista.com.br para você ver a parte escrita dessa narrativa. Vai ser muito útil para nós aprendermos mais. Também não deixe de ler previamente o capítulo 10, para você depois ouvir esse vídeo. Ou então você ouve e depois confere. Aqui é algo triste por conta da violação dos sacrifícios por parte de Arão e de seus filhos. Dos versos 1 ao 11, nós vamos ver os pecados de Nadab e Abiú. E olha, teve um julgamento imediato de Deus, ocasionando a morte de ambos. E do versos 12 ao 20, veremos as violações de Eleazar e Itamar. Arão se entristece muito, mas é proibido de se manifestar como os demais. Tudo parece indicar, pela narrativa, que Nadab e Abiú estavam bêbados na hora da ministração da oferta de incenso e não seguiram o que estava escrito da forma que deveria ser realizado, e assim ofereceram fogo estranho, provavelmente oriundo de brasas que não eram do altar. Veja isso aqui no capítulo 16, 20 de Levítico e em Êxodo 30, de 1 a 9. Quanta desgraça, queridos! Aproveita essa oportunidade para desabafar um pouco. Quanta desgraça o álcool e as drogas não ocasionam nas vidas humanas. E as pessoas ainda insistem em querer usar essa coisa. Principalmente em suas festas e em comemorações. E ela é tratada como a rainha das festas. Misericórdia. A pessoa que bebe é considerado um cara que se diverte, que curte a vida, mas não deixa de ser um otário. Misericórdia. Até a aparência de quem bebe não é uma pessoa alta, alegre, pelo contrário, é um idiota. Olha bem para essa situação. Por isso é que eu sou abstêmio de convicção. Saia dessa, liberte-se do álcool, liberte-se das drogas, isso não vai te levar a canto nenhum. Você se torna escravo daquilo que te domina. E você pensa que você está dominando? Não, mas você está sendo dominado. Saia dessa, meu irmão, enquanto você pode. Não curte isso, não. Isso não é bom. Se fosse para você ficar legal, você fica um bobão. E na mão de todo mundo. A gente tem cada coisa que a gente vê que é terrível. E eu aproveito essa oportunidade ímpar para... Eu vou postar aqui, vou falar aqui a respeito de uma redação que minha filha fez quando ela tinha 9 anos. Uns 3 anos atrás, quando ela entendeu bem o recado do PROERD, que é um programa do governo educacional de resistência às drogas. E ali, naquela redação, ela se expressou livremente. Ela foi tão espontânea que, na sua manifestação, que eu, ao tomar conhecimento de surpresa, que eu fui tomar conhecimento de surpresa quando da celebração da formatura dela no curso do PROERD, eu caí na gargalhada em cada parágrafo lido. Eu gostei muito da redação, entendi que ela entendeu o recado do PROERD, graças a Deus por esses programas. A redação dela diz bem assim, Isabel, 9 anos. O PROERD me ajudou a fazer escolhas saudáveis. A cada dia eu fui aprendendo mais e mais com o PROERD. Agora eu já aprendi muitas coisas. Eu aprendi como rejeitar as drogas e aprendi que cerveja também é droga, porque eu não sabia. Eu achava que álcool era coisa de limpar a casa, não sabia que álcool tem em bebidas. Aprendi que droga faz muito mal, porque drogas vicia. Eu tinha que ter essa aula, porque senão eu não saberia nada disso. Eu prometo que quando crescer não vou encostar nas drogas e vou tentar fazer campanhas para acabar com esse vício, porque meu pai já fumou, meu pai já bebeu, largou tudo de vez e se converteu. Agora ele ajuda pessoas e é autor de 12 livros. Com o PROERD eu sei que não vou me encontrar com as drogas, sentirei saudades. Que redação linda, não é? E que expressão, né? Como é que a gente vê, como é importante o nosso exemplo que nós podemos dar para os nossos filhos. Então dê o exemplo na sua casa, superando esse grande mal, se livrando disso. Foi mesmo fogo que os aprovou na cerimônia de consagração que agora os consumiu na violação.
o Nadab e Abiú, o mesmo fogo que os aprovou na cerimônia da consagração, agora os consome nessa violação. Sob a nova aliança, a ira divina contra o pecado que provocou a morte de Cristo arderá contra aqueles que rejeitam esse sacrifício e que mesmo assim procuram se apresentar diante de Deus em sua condição de pecadores. Veja Hebreus 10, de 26 a 31 e 12, de 14 a 28. Há uma saída para o pecado, queridos, e ela se chama Jesus Cristo, a qual foi providenciada pelo próprio Senhor. Somente os loucos ou aqueles obstinados para este fim continuarão teimosos em não ouvir nem obedecer a Deus. É loucura você insistir nos seus próprios caminhos. Não rejeite a Deus que fala com você. Em suma, não se deve brincar com a santidade de Deus, sob o risco de entrarmos em juízo imediato diante do Senhor. Por isso, esse versículo 3 desse capítulo 10: mostrarei minha santidade naqueles que se achegarem a mim. Já nos diz e nos ensina R.C. Sproul em seu livro O que é Fé? Uma visão esperançosa, que fé é crer em Deus. Muito interessante. Em essência, isto é a fé, ele diz. Não é crer em algo sobre Deus, é crer no próprio Deus. Profundo. Reflita um pouco. Se Deus falou, nós cremos. Deus existe e deve ser respeitado para o nosso próprio bem. Números 25, de 6 a 8, 2 Samuel 6, de 6 a 7. Depois da grave transgressão flagrante de Nadab e Abiú, Moisés registra outro caso de violação das cerimônias do culto por parte dos outros filhos de Arão, Eleazar e Itamar. No entanto, esses não morreram. Há um artigo teológico muito interessante sobre o padrão de Deus para adoração na Bíblia de Estudo de Genebra. E ele é muito interessante, você vai acompanhar ele na sua parte escrita que nós colocamos lá no nosso blog e site Jamais Desista. O título é O Padrão de Deus para Adoração. Como devo adorar a Deus? É pertinente esse artigo teológico nesse momento porque Nadab e Abiú cometeram uma transgressão muito grande e morreram em consequência. Eleazar e Itamar também. Então, qual é o padrão de Deus para adoração? Como devo adorar esse Deus tão santo? Adorar significa honrar e glorificar a Deus, reconhecendo com gratidão de maneira prescritas por Ele a maravilha dos seus atributos e atos. Pode-se fazer distinção entre a adoração particular, que inclui a adoração com sentido mais geral de um modo de vida, e a adoração pública, a reunião de cristãos na presença de Deus. A adoração é sempre acompanhada de reverência e alegria diante do privilégio de nos aproximarmos do poderoso Criador com absoluta humildade e confissão sincera dos nossos pecados e das nossas necessidades. Assim como a adoração é e contribuirá sendo um elemento central na vida nos novos céus e na nova terra, também deve ser central na vida da igreja na terra. A adoração deve ser uma das atividades mais importantes, tanto na vida particular quanto na vida comunitária de todos os cristãos. As prescrições da lei de Moisés eram bem mais específicas para a adoração do que para qualquer outra área da vida. Esse fato não apenas mostra que a adoração deveria ser cuidadosamente regulamentada pela palavra de Deus, como também sugere que a lei mosaica revela diversos detalhes acerca da adoração agradável a Deus. Vários aspectos das prescrições mosaicas apontam para Cristo e perderam a validade depois que ele veio ao mundo. No entanto, os princípios morais subjacentes que essas prescrições ilustravam continuam em vigor. Ainda assim, no livro de Salmos e em várias outras fontes do Antigo Testamento, Deus fornece instruções, hinos, orações para adoração em Israel, e os cristãos de hoje podem usá-los em seu culto, aplicando devidamente a luz da revelação mais plena do Novo Testamento. As principais características do padrão de adoração pública fornecido por Deus a Israel foram: primeiro, o sábado. O sétimo dia, depois de 6 dias de trabalho, deveria ser separado como dia santo de descanso a ser observado como memorial da criação e redenção. Deus insistiu na observância do sábado.
e declarou a transgressão do mesmo um crime passível até da pena capital. Segundo, as principais características do padrão de adoração pública. A segunda, a instituição de 3 festas anuais, durante as quais os israelitas se reuniam no santuário de Deus, ofereciam sacrifícios para celebrar a generosidade de Deus, buscavam e reconheciam a reconciliação e a comunhão com Ele, e comiam e bebiam juntos com expressão de alegria. As festas de Páscoa e dos pães asmos, observadas no 14º dia do primeiro mês, comemoravam o Êxodo. A festa das semanas, também festa da ceiga e dia das primícias, marcava o final da colheita e dos cereais, e era realizada 50 dias depois do sábado que dava início à Páscoa. Por fim, a festa dos tabernáculos, também chamada de festa da colheita, realizada entre o 15º e o 22º dia do 7º mês, no final do ano agrícola. Lembrava o povo de Deus como Deus havia conduzido Israel pelo deserto. Então, nesse segundo padrão, nós vemos aí 3 festas anuais: a festa da Páscoa, a festa das semanas e a festa dos tabernáculos. E assim nós temos a nossa terceira característica do padrão de adoração pública por Deus a Israel, que ele passou para Israel. O dia da expiação era observado no 10º dia do 7º mês. Nessa data importante do calendário anual, o sumo sacerdote aplicava sangue no altar central do santuário, a fim de expiar pelos pecados cometidos por Israel no ano anterior, e o bode expiatório era enviado para o deserto como sinal de que os pecados não estavam mais no meio do povo. Em quarto, o sistema sacrificial. Quarto e último, o sistema sacrificial regular incluía holocaustos diários e mensais, além de vários tipos de sacrifícios pessoais. A exigência comum a todos esses sacrifícios era que a oferta fosse perfeita e que o sangue do animal oferecido fosse derramado no altar do holocausto para fazer expiação. Os rituais de purificação pessoal e devoção pessoal, por exemplo, a consagração do primogênito, também faziam parte do padrão determinado por Deus. Sob a nova aliança, na qual os tipos do Antigo Testamento dão lugar aos seus cumprimentos, o sacerdócio, o sacrifício e a intercessão de Cristo suplantam todo o sistema mosaico de expiação pelo pecado. Hebreus 7, de 1 a 10. O batismo e a ceia do Senhor substituem a circuncisão e a Páscoa. Do mesmo modo, os cristãos não precisam mais observar o calendário judaico de festas e os conceitos de contaminação e purificação cerimonial impostos por Deus para criar a consciência, para criar a consciência veterotestamentária de que alguns comportamentos, condições e exposições separavam a pessoa de Deus, deixaram de ter aplicação direta agora. Até mesmo o sábado foi removido, e agora é observado no primeiro dia da semana, o dia da ressurreição de Jesus, chamado também de o dia do Senhor. A princípio, essas mudanças foram sendo feitas de acordo com o que estava acontecendo no momento, mas o padrão de louvor, de ações de graça, desejo, confiança, pureza e serviço que constitui e caracteriza a verdadeira adoração continua inalterado até os dias de hoje. Concluímos então agora essa segunda parte e entraremos na terceira parte a partir do capítulo 11. Na terceira parte veremos a impureza e o seu tratamento. Ela vai do capítulo 11, verso 16, do capítulo 11 até o capítulo 16. E assim nós concluímos essa segunda parte, concluímos também o capítulo 10, nós começamos a segunda parte no capítulo 8, e agora que essa segunda parte foi a ordenação do sacerdócio araônico, que foi do capítulo 8 até o capítulo 10. Então amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 11. Todos os dias produzindo uma palavra de Deus para a sua edificação. Lembre-se, estamos aqui com o propósito de produzir 1189 vídeos que correspondem a 1189 capítulos,
que obviamente vão dar 1189 dias, que representam aí 3 anos, 3 meses e 3 dias. Esse é o nosso compromisso, 3 anos, 3 meses e 3 dias. O capítulo 11 amanhã terá 47 versículos e o título deles que nós colocamos será: Sereis santos porque eu sou santo. Olha que título bacana, vai dar muito o que falar. Agradecemos a sua presença, insistimos para que você se inscreva em nosso canal, visite nosso sítio, sites e tenham todos um bom dia na presença do Senhor. Como fazemos sempre, Maranata, ora, ora, vem Senhor Jesus. Obrigado, queridos.